Hola, muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la clase número 20 de español, ¿sí? Y hoy nosotros entonces, está ahí la clase número 20, nosotros vamos a hablar entonces de los artículos, ¿cierto? Artículos definidos y artículos indefinidos, ¿cierto? Y también apellido y sobrenombre. Vamos a hablar de las diferencias de los dos. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar un poquito primero de los artículos, ¿cierto? Los artículos siempre acompañan a un sustantivo con el que concuerdan en género, masculino y femenino, y número, singular y plural, ¿tá? Entonces existen dos tipos de artículos, los indeterminados, una, unos, unas, y los determinados, el, los y la, las. Bueno, a gente tem também o artigo neutro, lo, que a gente não vai trabalhar nesse momento para não embaralhar muito a cabeça de vocês, tá? Então, nesse momento, los determinados e los indeterminados, tá? Então, artigo, pessoal, é aquela pequena palavrinha, tá? Que acompanha todos os substantivos, né? Acompanha sempre substantivos, tá? E com esse substantivo eles precisam concordar em gênero e número, ou seja, em masculino, feminino e em singular ou plural, tá? Então, alguns exemplos acá. Para los determinados, primero los determinados, entonces en singular tenemos el y los, para singular y plural, y femenino la y las, para singular y para plural. Bueno, ejemplos. Mi papá comprou el coche de sus sueños. Aqui eu tenho o uso de um artigo determinado justamente para mostrar que foi o carro dos sonhos. Deixa eu só ligar minha luzinha aqui. Aí. Ele comprou o carro dos sonhos. Não foi qualquer coche, não foi qualquer carro, foi o carro dos sonhos dele, tá? Então está determinando. Los chicos de mi calle son muy buenos en fútbol. Mesma coisa, que está determinando, não é qualquer menino da rua, da cidade ou qualquer menino, são os meninos da minha rua. Então estou determinando. Los chicos de mi calle son muy buenos en fútbol, ¿cierto? Adelante. A ver agora los indeterminados, ¿cierto? Los indeterminados, entonces nós temos un y unos para singular y plural masculino y una y unas para feminino, singular y también plural, tá? Então, un, unos, una, unas. Bueno, ejemplo, mi papá comprou um coche novo. Meu pai comprou um carro novo. Não determina que carro é esse, tá? É um carro novo. Não é o carro dos sonhos, não é o Audi, não é a Mercedes, não está determinando, tá? Então, é um carro novo. Então, esse é o papel do artigo indeterminado, ele não especifica, tá? Unos chicos se pelearam en la calle. Uns meninos, não sei quem foram, tá? Vi uns meninos aí brigando, não sei se era o João, o Pedro, o Thiago da minha rua ou quem era, tá? Então, indeterminado, certo? Formas de los artículos. A ver, entonces, las formas de los artículos. ¿Cuáles son las formas de ellos? ¿Cierto? Entonces, tenemos ahí determinados e indeterminados, tá? Então, determinados, el, la, los e las, tá? Disse para vocês que o neutro a gente não vai trabalhar nesse momento, tá bom? Então, vamos trabalhar num outro momento. E indeterminados, un, una, unos e unas. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? El tren, la estación, el águila, a gente já vai ver por que a gente fala el águila e não la águila. Bueno, los trenes, las estaciones, ¿cierto? Un tren, una estación, un águila y no una águila, unos trenes, unas estaciones, ¿cierto? Nota, y ahora va la explicación del por qué el águila y un águila y no la águila y una águila, ¿cierto? El sustantivo femenino singular que comience por A ou H tônicas, exemplo de águila, aqui a sílaba tônica está aqui na primeira sílaba aqui, tá? Olha aqui.
Quando for um substantivo feminino singular, que comece por A ou H tônica, debe ser precedido por los artículos masculinos determinado el o indeterminado un. Esta regla solo afecta el artículo en singular. Algunas palabras tônicas empezadas por A ou H. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos agora, pessoal. No espanhol se utiliza essa tática, digamos assim, essa alteração diante de substantivos, atenção, diante de substantivos femininos singulares que começarem por A ou HA e essa sílaba for a sílaba forte, a sílaba tônica da palavra, eu não utilizo o artigo feminino, tá? E sim o artigo masculino. Por quê? Senão gera um problema que a gente chama em espanhol de cacofonia, ou seja, a repetição de sons iguais na mesma palavra, e daí gera um problema de interpretação. Láguila, por exemplo, parece que eu estou falando uma palavra inteira. Unáguila, não parece que é una águila, ou el águila, ou la águila, perdão. Então é por isso que a gente utiliza o artigo masculino e não o feminino, por esse problema de som muito parecido, tá? Então, ao invés de la águila, el águila. Ao invés de una águila, un águila, tá? Eu só troco, ao invés de utilizar o artigo feminino, que seria o normal, porque a regra é concordar com o substantivo, tá? Vocês viram lá atrás na definição que o professor deu que o artigo sempre concorda em gênero e número, ou seja, em masculino e feminino, singular e plural. Mas nesse caso, por conta do problema do som, em espanhol a gente utiliza o artigo masculino. Então, veamos algumas palavras que empiezam com A ou HA tônica, sílaba forte. Hambre significa fome, águila, ave, água, hada, que significa fada, fada madrinha dos contos de fada, habla, área, arma e etc. Tá? Então, diante de todas essas palavras aqui, ou porque começa com HA ou A tônica, tá? Sílaba tônica, utilizamos el e un, e não la e una. Ok? Somente diante do substantivo feminino no singular. Diante de todo o resto, o artigo vai concordar exatamente conforme a regrinha. Beleza? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de apellido y sobrenombre. Profesor, por Dios, ¿qué es esto? Apellido, tá? Apellido é o sobrenome da pessoa, tá? O que nós chamamos de sobrenome em português, em espanhol é apellido. Por Dios, qué confusión, maestro. Sí, ¿cómo voy a hacer ahora para comprender? Bueno, sobrenombre, tá? É o nosso apelido, aquele nome carinhoso que a gente dá, às vezes nem tão carinhoso assim, né? Mas aquele nome carinhoso que a gente dá para os nossos amigos, para os nossos parentes, assim por diante. É o Zé, é o Kim, é o Tuta e assim por diante, né? Conforme a gente tem os apelidos aí para os nossos amigos. Então, sobrenome ou apodo, também tem essa palavra que pode ser utilizada, é o apelido da pessoa. Então, muito cuidado. Apelido com dois L's é o sobrenome da pessoa em espanhol. Já sobrenome é o apelido, com um L só, tá? Do português. Bueno, en español necesitamos de tener atención a estas dos palabras. Apellido es lo mismo que sobrenome en portugués. Y sobrenombre significa apellido. A ver, ejemplo, Luis Raúl Sánchez Gómez. Entonces tenemos acá un nombre, ¿cierto? Luis Raúl Sánchez Gómez. Luis Raúl es el nombre de la persona. Sánchez Gómez es su apelido, que em português é o sobrenome. Traduzindo a palavra apelido para o português, significa sobrenome, tá? Pero Luis Raúl tiene un sobrenombre o apodo que es Luisito, tá? Então, Luisito é su apodo, o sobrenome, tá? Então, muita atenção com essas duas palavras aqui, tá? Recapitulando, apelido com dois L's, apelido é o sobrenome da pessoa, tá?
Já el sobrenome é o apelido, com um L só. Então, eu posso utilizar essas duas palavras, sobrenome ou apodo, tá? Então, aqui no caso, nosso amigo fictício Luiz Raúl aqui tem um apodo, o sobrenome, que é Luisito. Otra diferencia del español para el portugués es que primero se escribe el sobrenombre del padre, perdón, primero se escribe el apellido del padre, tá? O sobrenome do pai, e depois el apellido de la madre, depois o sobrenome da mãe, tá bom? Então, aqui no Brasil, a gente tem um outro costume. Se for colocar o sobrenome do pai e da mãe, primeiro vai o da mãe e por último vai do pai. Já em espanhol é o contrário, tá, pessoal? Primeiro vai o do pai e depois, por último, vai o da mãe, tá bom? Então, acá, por exemplo, Luis Raúl Sánchez Gómez. Entonces acá Luis Raúl es su nombre, Sánchez Gómez es su apellido, pero Sánchez es el apellido del padre, o sobrenome que vem da parte do pai, e Gómez es el apellido del parte de la madre, tá? É o sobrenome que vem da mãe. Então, primeiro do pai e por último da mãe. No caso português, nós no Brasil aqui seria o contrário. Esse aqui seria o da mãe e por último seria o do pai. Beleza? Uma curiosidade, tá? Mas que é interessante vocês saberem que são culturas diferentes e costumbres também distintas. Muy bueno, ahora es contigo. A ver, tenemos ahí unas actividades, ¿sí? En el ejercicio 1, primero ustedes van a escribir el artículo delante del sustantivo, sea determinado ou indeterminado este artículo, tá? Então, primeiro nós temos aí alguns substantivos: bicicleta, livro, coche, nube e vacaciones. Você vai escrever aí o artigo concordando, tá? Concordando, preste muita atenção, com o substantivo. Se for feminino, substantivo feminino. Se for masculino, masculino. Se for um substantivo determinado, tá? Aqui na primeira coluna, determinado. Na segunda coluna, indeterminado. Então aqui eu já tenho uma pista. Determinado eu sei que é el e la. Indeterminado, uno e una, tá? E aí se for feminino, eu vou colocar aqui o artigo feminino determinado, aqui o indeterminado feminino, tá? E assim por diante, vocês têm as 5 palavrinhas aqui para colocar o artigo determinado na primeira coluna e indeterminado en la segunda. Bueno, ejercicio 2, completa con el artículo determinado ou indeterminado correto. Aqui mesma coisa, tá, pessoal? Vocês vão analisar cada uma das frases, né? E vão colocar o artigo determinado ou indeterminado conforme o caso, conforme aí a frase exigida. Muito bem, meus queridos. Muy buenos estudios a todos. Gracias por su atención. Para la clase de hoy era esto que tenía para hablar con ustedes. Deseo que a ustedes les tenga gustado mucho este contenido, ¿cierto? Y nos vemos daqui a un rato, daqui a un pouquinho, en nuestro chat de Tiro Dúvidas. Un gran abrazo a todos. Hasta luego.